Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca das fobias intelectuais. É um tema que eu trato nesta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Nesta minha obra, neste calhamaço, reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Eu sempre a sugestão no começo dos vídeos para porem like, comentarem, porque é importante para dar estabilidade e crescimento ao canal. Então vamos lá. Fobias intelectuais. As fobias intelectuais elas acontecem dentro deste enquadramento conceptual que eu criei, da individuologia e do individualismo intelectual e terapêutico de uma forma ou de outra. As fobias intelectuais elas acontecem principalmente quando uma pessoa cria um conservadorismo intelectual inconsciente. E quando uma pessoa cria apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa fica com dificuldade de se relacionar com a alteridade intelectual, que é a diferença, o contrário, o contraditório, e fica com dificuldade em relacionar-se, em transformar-se, em mudar a sua consciência, em transformar, por exemplo, o seu sistema de crenças, o que tem consequências na dificuldade em transformar a própria vida de uma forma ou de outra. Portanto, quando uma pessoa, desde que uma pessoa nasce, por exemplo, uma pessoa vai recebendo uma educação, vai recebendo uma formação, vai recebendo uma formatação, dependendo do seu contexto, das escolas onde passou, do país, da família, todo o contexto cultural em que uma pessoa nasce, os arquétipos socioculturais, a religião que uma pessoa recebeu. Então, desde que uma pessoa, por exemplo, entre outros, desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai criando toda uma identidade, vai criando toda uma persona, vai criando todo um contexto interior e vai criando um sistema de crenças. E nessa formação, o que acontece muitas vezes é que, em vez da pessoa continuar a aprender e ter uma abertura consciencial muito grande e ter curiosidade, independência e liberdade intelectuais para procurar coisas novas, diferentes, contrárias, contraditórias, seja o que for, a pessoa vai se apegando às suas ideias, aos seus ideais, a pessoa vai criando muitos apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa vai criando um conservadorismo intelectual de forma inconsciente e vai começando a criar, a cimentar todas as suas crenças e vai começando a criar bloqueios em relação a tudo aquilo que for diferente, contrário, contraditório, tudo aquilo que que possa propor o desabar do seu sistema de crenças. E nessas defesas a pessoa acaba por criar essas defesas, que a pessoa quer continuar de uma maneira, a pessoa tem dificuldade em sair da zona de conforto intelectual, a pessoa tem dificuldade em ir para a zona de desconforto intelectual, e nessas defesas que a pessoa vai criando, tudo aquilo que for diferente, contraditório, tudo aquilo que propuser de uma forma ou de outra o desconforto intelectual, a pessoa ataca. A pessoa ou foge, ou ataca, ou distorce para tornar mais facilmente refutável, a pessoa denigre, a pessoa torna aquilo o mais ridiculariza também, que é para aquilo não ter força suficiente para a pessoa fazer transformações interiores. A pessoa cria um conservadorismo tão grande que tudo aquilo que for diferente a pessoa ou foge, é como eu falo nos principais formas de reação hermenêutica ou reação interpretativa a novas propostas de verdade. Ou uma pessoa, o princípio de fuga, ou uma pessoa foge dos assuntos, foge dos temas, não, o que acontece também com essas questões é que a pessoa pode tornar-se uma fanática intelectual, pode criar muitos fanatismos e acaba por se tornar aquele dono da razão, não é? Que impõe todas as suas ideias a toda a gente. Então, quais são as três principais formas de reação hermenêutica que eu criei? Que está nestes livros até que eu apresentei aqui. Ou o princípio da fuga, em que a pessoa foge, não é? A pessoa foge dos assuntos, foge dos temas, está sempre a fugir, a pessoa foge mentalmente ou foge mesmo, afasta-se de uma conversa, seja o que for. Ou princípio denigrativo, o que é que acontece? A pessoa distorce tudo, deturpa todos os argumentos para os tornar mais facilmente refutáveis. A pessoa até tem mais ou menos uma relação com os assuntos, mas sempre para distorcê-los, para denegri-los, para inferiorizá-los. A pessoa não tem uma relação saudável com o conhecimento dessas propostas de verdade que possam aparecer. A pessoa não tem uma relação livre e com vontade verdadeira de compreender, porque nós, para que compreendermos alguma coisa verdadeiramente, nós precisamos de duas grandes forças, digamos assim, ou duas grandes dimensões, pronto, que é, ou realidades, que é, precisamos ter vontade de compreender, e essa vontade pode ser consciente e ou inconsciente, e precisamos de capacidade para compreender. Nós às vezes podemos ter o potencial intelectual para compreender uma coisa, mas se o assunto for muito complexo, uma pessoa precisar de estudo e de investigação, uma pessoa precisa de investir tempo, energia, recursos para compreender aquilo. Portanto, nós precisamos de duas grandes forças ou realidades para compreender uma coisa: vontade e capacidade. Às vezes nós podemos ter vontade, mas ainda não temos capacidade.
E para compreendermos verdadeiramente uma coisa, precisamos ter vontade e capacidade. Nós às vezes até temos capacidade para compreender, mas não temos vontade, por causa dos bloqueios e apegos intelectuais, por causa das fobias intelectuais. E às vezes até temos mais ou menos vontade e podemos ter alguma capacidade, e temos a potencialidade, só que nós, como não estudamos, não investigamos as coisas, as diferentes propostas de verdade que possam aparecer, nós acabamos por não conseguir compreender as coisas. E destes 3 princípios de reação hermenêutica que eu falei há bocado, nós temos o princípio de fuga, o princípio negativo e temos o princípio compreensivo, que é quando nós tentamos verdadeiramente compreender um assunto, uma teoria, uma ideia, uma ideologia, uma nova proposta de verdade possa aparecer e que às vezes o que é que pode fazer essa nova proposta de verdade? Ela pode fazer com que o nosso sistema de crenças, ou quase todo o nosso sistema de crenças, desabe. E como nós temos dificuldade em ver de desabar o nosso sistema de crenças, pode propor sofrimento, pode propor todo um desapego, todo um conjunto de desilusões, uma pessoa pode criar ilusões, não é? Pode propor muito desconforto intelectual. Quando uma pessoa tem dificuldade em ver, como uma pessoa tem dificuldade em relacionar-se com isso, há um lado emocional aí no nosso desenvolvimento intelectual e consciencial, nós preferimos rejeitar tudo aquilo que possa mexer com os alicerces do nosso sistema de crenças. Há toda ali uma questão emocional também. E com isso nós criamos muitas fobias intelectuais. Há ali uma coisa que propõe um desconforto intelectual, eu vou fugir. Há alguma coisa que possa fazer desabar todo o meu sistema de crenças, eu vou fugir. Olha, por exemplo, e é assim que eu começo, é com este tema que eu começo a minha obra Filosofia do Inconsciente. Consta que, quando o Sir Eddington quis mostrar que uma das partes da teoria da relatividade de Albert Einstein estava certa e que Isaac Newton estava errado de uma maneira ou de outra, através daquela experiência para ver um eclipse solar ou algo do género, estava lá uma comunidade de cientistas, de intelectuais, e ele estava a fazer a experiência na hora, que ele quis ver isso na hora. E consta que, isto foi um físico a contar, que quando foi provado que Isaac Newton estava errado, entre aspas, e que Albert Einstein estava certo, mais de metade da plateia pôs-se logo a andar. É quase como se tivesse dificuldade em relacionar-se com essa proposta de verdade. É como se eles não quisessem verdadeiramente a verdade daquilo. Estavam tão apegados a certos conceitos científicos. É que Albert Einstein não ganhou o prémio Nobel com a teoria da relatividade. Foi com o efeito fotoelétrico. Portanto, há ali aqueles cientistas, todos intelectuais, muito inteligentes, estavam tão apegados à proposta de verdade daquela visão científica de Isaac Newton, vamos falar numa linguagem mais simples, que estavam tão apagados até... Porque Albert Einstein o que era? É um alemão, um judeu, portanto, naquela altura era complicado relacionar-se com um alemão e judeu, não é? Havíamos preconceitos, havia ali conflitos, já pré-conflitos, e não queriam aceitar que pudesse ser verdade e destornar aquele ídolo muito, britânico que era o Isaac Newton. Então eles não queriam a verdade per si. Naquele momento eles queriam continuar a pensar da mesma maneira. Porque nós temos 3 grandes formas de reagir a novas propostas de verdade. Isso também eu também criei e falo aqui nas minhas obras, que é, ou queremos, quando aparece uma nova proposta de verdade, há 3 grandes formas de reagir, assim, básicas. Ou nós queremos que ela seja falsa, porque eu não quero ver o meu sistema de crenças a desabar, por exemplo, entre outros, ou eu quero que ela seja verdadeira a toda a força, porque aquilo pode alimentar o meu sistema de crenças e todas as ideias pré-concebidas que eu possa ter acerca de seja o que for, por exemplo, ou posso querer ver a verdade. E às vezes, ao querer ver a verdade, eu posso ter de sair da zona de conforto intelectual. Eu posso ter de colocar em causa todo o meu sistema de crenças. E às vezes nós podemos ser muito inteligentes e ter muitas fobias intelectuais porque temos um grande conservadorismo intelectual, de forma inconsciente. Então nós temos de estar atentos à nossa consciência e aos nossos comportamentos. Como é que nós nos relacionamos com a alteridade intelectual? Fugimos das novas teorias, ideias, ideologias? Fugimos de formas diferentes de pensar, extraterrestres, espiritualidade, reencarnação? Por exemplo, como é que nós nos relacionamos com as novas teorias científicas, novas formas de pensar? Estamos abertos? Temos abertura consciencial ou estamos sempre a fugir, distorcer, denegrir, ridicularizar? E no fundo não temos um espírito científico de curiosidade, liberdade e independência intelectuais para procurar os conhecimentos, para estudar e investigar. Fica aqui uma reflexão filosófica que isto às vezes tem impacto na nossa felicidade. Nós às vezes podemos estar a fugir de uma nova teoria, ideia, ideologia que poderia contribuir para a nossa felicidade. Mas como nós rejeitamos a priori por causa das nossas fobias, não temos uma relação saudável com elas. Tenho de terminar então. Reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes e filosofia aplicada à consciência e felicidade. Tenho vários livros publicados em formato de papel, em formato digital. Vejam isso aí. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Dou cursos. Dou vários cursos. Cada aula dou a cada pessoa. Dou consultas também. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu estou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Spotify, em plataformas de podcast. Já disse Instagram, tenho TikTok também, por exemplo.
Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, além de subscreverem, pôr um like e comentarem, podem fazer doações para o meu MBWay IBAN que deixo na descrição do vídeo no YouTube. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.